Muito bem, estamos começando mais um bate-papo na União, aquele bate-papo legal onde conversamos de assuntos cotidianos, assuntos importantes. Que bom que você está aí do outro lado ouvindo a gente. William falando aqui de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Isso, e o William não está sozinho, né, William? Eu, Flávio, estou aqui com vocês também. E eu sempre digo que essa é uma parceria linda e maravilhosa de três aqui, né? Eu e você e as pessoas que estão nos ouvindo. Seja você em casa, no carro, ou no trabalho, sei lá onde você está, ouvindo a gente aí também. Mas primeiro dizer, se você está aí trabalhando, ajudando aí, movimentando aí esse pessoal todo aí da, das últimas catástrofes no Rio Grande do Sul, olha, Deus abençoe você, continua aí na lida, firme, forte. A gente está aqui para te motivar e mantenha essa força e esse ânimo para cima, porque depois que a gente derruba alguma coisa, vamos construir algo novo em cima. E é isso e vamos que vamos, né, William? Vamos Com certeza. motivando uns aos outros aí também nesse momento aqui, também pela Rádio União, para a gente, já que é são emissoras aí da Igreja Luterana, nada melhor do que a gente trazer também uma palavra de ânimo, Com uma certeza. palavra para fortalecer vocês aí que ainda muitos já voltaram para casa, outros não, tem aí todo esse processo todo aí, mas que tenham muita fé e muito ânimo. Precisando da gente, liga para a gente aí, o meu número é o gente, vocês olham lá no site, tem Isso. os nossos números de telefone, vocês podem ligar para a gente, pessoal, e aí a gente pode até bater um papo assim entre Uhum. nós. Não é verdade, Falando William? em, falando em união, Rádio União, o que mais chamou atenção diante dessas catástrofes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul foi a união das pessoas. Isso é algo que chamou Verdade. muita atenção, vários estados, inclusive também outros países, se unindo pelo bem para ajudar o próximo, doando um pouco do que tem para abençoar materialmente a vida de alguém. União, essa é uma palavra que descreve bem esse momento que nós estamos vivendo aqui, agora do nosso lado, no Rio Grande do Sul. Momento que vocês aí no Vale do Itajaí passaram também, muitas vezes, com É, as catástrofes, com as enchentes. É difícil mesmo essa palavra, né? Catástrofes. é verdade. E outra, né? Se a gente pensar, nós aqui no Vale Itajaí, aqui norte catarinense, se essa água não parasse no Rio Grande, ia parar aqui com a gente, entendeu? Isso, Sabe? exatamente. Se ela, porque essa alta pressão aí que segurou aí, se ela fosse um pouquinho mais para cima, Sim. essa água toda ia parar aqui com a gente. Então, na verdade, a gente tem que agradecer a isso por não ter sido aqui, por isso ajudar ainda mais vocês aí Isso. do Rio Grande do Sul, sabe? Porque é aquela história, quando um não sofre, ajuda o outro. Então a gente É, nesse momento a gente não está sofrendo, mas a gente sim. pode ajudar. Se você não está precisando receber ajuda, então é porque você pode ajudar. Se você pode ajudar, é porque não está precisando. Essa é a Né? dinâmica da união, da É verdade. unidade. É isso aí. Mas eu digo para ti, ó, teve gente criticando aí, o pessoal ajudando, isso e aquilo, mas meus pais são gaúchos, né? Eu nasci no Paraná, mas meus pais são gaúchos, um de Venâncio. Meu pai é de Venâncio Aires, minha mãe é de Horizontina. Na época nem era Horizontina, era 3 de Maio, mas ela nasceu, Olha mas só. era outra cidade, sabe aquela coisa? Depois virou Horizontina, enfim, né. Mas olha que interessante, cara, a gente olhar, essas coisas todas, e uma coisa que me chama a atenção, todos nós sabemos, quem é gaúcho sabe, que no Brasil inteiro e fora do Brasil nós temos Centro de Tradições Gaúchas, famoso CTG. Isso. Tanto que quando a gente do sul, eu sou paranaense, mas se eu vou lá para outros lugares, vão dizer: "Ah, tu é gaúcho", como se Uhum. todo mundo que fosse do sul é gaúcho. Ah, Sim. quem é do sul é os paranaenses, os catarinos não existe aí nessa história. Mas é interessante, assim, porque o que e sempre é um orgulho do gaúcho, isso também tem que ser dito, que são as embaixadas, né, o CTG são embaixadas do Rio Grande que estão fora do estado. E claro, no momento desse, esses lugares vão receber Isso. donativos, e esse pessoal que tem ligação com o Rio Grande do Sul, a gente sabe que a gente tem gaúcho, assim, eu acho que é o estado que mais tem gente espalhado pelo Uhum. país.
é o gaúcho. Tem meu pai e minha mãe, por exemplo, como eu disse, meus familiares todos gaúchos. Da minha família tem gente em Goiás, em Rondônia, Mato Grosso do Sul, pouco em Santa Catarina, mas, nós somos os gaúchos cansados, que o pessoal fala, né. A gente Sim, cansou e parou ali no oeste do Paraná, e aí depois os outros gaúchos foram mais para adiante, né. E aí você vê, assim, quer dizer, essa solidariedade é justamente porque o Rio Grande ele tem uma pegada em todos os estados, né, isso é inegável também. Então, a gente tem que pensar que esse pessoal está ajudando as suas famílias, seus antepassados, é uma ajuda muito maior, assim, porque afinal, como eu disse, está permeado em tudo que é lado, né, tem gaúcho para tudo quanto é lugar sim, aí, quando a gente vai e sobe, assim, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, né, cara, Pará, Maranhão, o pessoal lá plantando soja, os gaúchos plantando soja lá no Maranhão. Então lá tem CTG e onde tu vai tem CTG e esse pessoal agora em todos esses lugares viraram pontos de acolhimento, receber mercadorias para mandar para o Rio Grande do Sul. E eu vejo, assim, tem o Centro de Tradições Nordestinas também em todo agora ainda não em todos os municípios ou quase em todo lugar, mas está chegando também, entende? Está vindo. Então são lugares, olha como é interessante, são lugares que nesses momentos eles são importantes, porque são ONGs, onde sim. eles têm uma estrutura, eles têm sócios, eles têm pessoas, eles têm histórias, e aí você junta todo esse pessoal e fala: "Vamos ajudar lá, cara, estão precisando", né, e vamos que vamos, É um sabe? senso de irmandade, de unidade. É interessante, eu sou ali de Agrolândia, aí no Vale do Itajaí, e tem um CTG na frente da casa da minha mãe. Então eu cresci vendo a cultura gaúcha ali, o pessoal fazendo as tradições, o pessoal vestido. É uma tradição rica, tem bastante identidade, muitos símbolos que dão essa identidade, a Isso, bombacha e assim por diante. Mas guaiaca, cinto, isso, meu, né, tem exatamente. muita coisa, sabe, o Exatamente. lenço vermelho, o lenço branco, Isso, maragato, hã, chimango. isso, meu, é uma loucuragem, assim, o que que tem de loucuragem é uma palavra gaúcha, né, mas é uma loucuragem, assim, esse troço todo, assim, que de questão cultural é muito forte, muito, muito Sim. forte. E chama atenção, de fato, eles estão espalhados em todo o Brasil. Você encontra gaúchos aí em muitas regiões, aí no oeste de Santa Catarina também. E me chama muito a atenção, de fato, essa unidade, como se fosse uma única família, onde eles se juntam, fazem pelo bem do próximo, se sentem parte, podem estar lá no Amazonas, tem muitos gaúchos lá naquelas regiões também, inclusive É, imigrantes, inclusive evangélicos de confissão luterana, que foram para lá, têm suas comunidades lá e se solidarizam agora, mandam donativos para cá. Isso é algo bem interessante, esse pertencimento, acho que essa é a palavra, e esse se sentir um com o outro. Eu faço parte da história do outro e aquilo que afeta o outro, aquilo que afeta outra pessoa, me afeta. Eu não sim. estou alienado, separado, distante, tá me afetando. Eu não estou lá sofrendo com a enchente, mas eu sou um com aquela pessoa, e isso me afeta, isso me atinge, eu preciso fazer alguma coisa. Isso é algo muito interessante. E também, assim, ó, a gente vai pensar, nós, quem não conhece a nossa história como igreja luterana, ela foi muito forte, tanto que a metade da igreja está no Rio Grande do Sul. Metade são dos 16, 18 sínodos, a metade está no Rio Grande do Sul. Então, a metade está ali, vamos Sim, pensar. E daí, ó, quando nasceu a igreja luterana, então a metade estava ali, uma outra partezinha em Paraná, Santa Catarina e uma parte grande no Espírito Santo, né. Então era assim. Hoje, com a migração interna na década de 60, década de isso. 70, a igreja luterana foi acompanhando esses migrantes, que saíram do Rio Grande do Sul e foram ali, novas terras, novas áreas de colonização, né, pegaram Mato Grosso do Sul, e foram subindo, pegando aquelas terras para cultivar, e depois foram Rondônia. E Rondônia houve um negócio interessante, eles encontraram os luteranos que vêm do Espírito Santo. Ali Uhum. veio uma galera do Espírito Santo e se encontraram lá em Rondônia, né, então, lá em Olha Rondônia você só. vai encontrar gaúchos e capixabas, mas da mesma linha, né, de igreja.
Então a igreja hoje, como ela era muito centralizada só no Rio Grande do Sul e só no Espírito Santo, que eram os lugares mais fortes, e aqui no Vale do Itajaí também, né, mais litoral aqui, mas tinha pouca gente no oeste do Paraná. Paraná tinha pouca gente, poucos luteranos. Então, agora nós estamos em praticamente todas essas áreas, justamente porque esses gaúchos é que foram tomando conta esse espaço, foram plantando soja, isso aqui. Uma curiosidade, inclusive, o pessoal fala tanto do agro, na verdade, Aham. William. Eu estava lendo uma reportagem que quem trouxe o soja foi um pastor luterano, só que isso Ah, era não mil sabia. mil antes de formar o que é a igreja luterana e a igreja a outra, a IELB e a SLB, mas veio um pastor luterano que trouxe numa garrafa de 2 litros, Ah, ele trouxe as sementes quando ele foi fazer uma visita nos Estados Unidos. Aí ele trouxe, distribuiu. Primeiro ele plantou também umas lá na casa dele, ele falou assim: "Isso aqui um dia vai ser o futuro. Nós vamos plantar aqui porque é diferente do feijão, mas dá para tirar óleo dela, do feijão não dava para tirar óleo, então esse aqui dá para tirar óleo e tal, isso aqui vai ser bom e é bom trato para os animais". hã, E aí ele começou a plantar, e daí depois ele foi distribuindo, ele dizia o seguinte: "Ó, 50% é teu, do que tu tira, 50% tu tem que distribuir para outras pessoas". E daí foi implantando soja no Brasil, né, e olha o que que foi, olha o que onde chegamos, sei, né, sabe. sei, Começou sei. de uma iniciativa tão pequena, e hoje nós somos dos maiores exportadores de soja do mundo, né. Então você vê, as coisas podem começar pequeno e de uma forma muito simples, como uma garrafa na época, vamos pensar assim, garrafa era tudo de vidro ainda, e com rolha, então ele trouxe uma garrafa de algum lugar com rolha, um monte de semente lá dentro para distribuir aqui e começar o soja. E olha o que que isso se multiplicou, hoje no Brasil. Mas tirando essas curiosidades, a gente vê de novo que a importância dessa dessa coisa de buscar sempre o novo também. A unidade, ela se dá longe de casa. Eh, eu digo assim, eu já saí de casa muito cedo, com 18 anos, e quando eu saí de casa e eu fui lá para o Rio Grande do Sul, como era bom encontrar os paranaenses lá, cara, sabe, aquilo dava uma identidade pra gente. Quem mora lá no Paraná, se eu nunca tivesse saído do Paraná, talvez eu não perceberia isso, mas quando você sai do teu estado, do teu lugar, você olha e pensa: "Meu, cara, como era importante aquela cultura, aquele jeito de ser lá no interior, lá do Paraná, assim, assado". Apesar que é muito próximo ao Rio Grande do Sul, porque era tomar chimarrão, hã, o final de dia, final de semana era bailão, baile igual no Rio Grande do Sul, as músicas eram gauchesca, o pessoal dançava chamamé, tudo música gauchesca. Então estava também, porque meu pai e minha mãe eram gaúchos, então estava muito próximo Sei, dessa cultura toda. Mas olha como a gente busca unidade. Às vezes a gente não é uma unidade, mas a gente acaba buscando. E geralmente a unidade ela se dá com aqueles que são iguais. A gente sei. consegue uma unidade maior com aqueles que são iguais. Hã, por exemplo, aqui na comunidade muita gente fez doação. Vou dar Uhum, um exemplo. Olha como é interessante. Muita gente fez doação, mas eles chegavam e falavam assim: "Ó, estou fazendo doação, pastor, mas assim, ó, não conta para ninguém, tá?". uhum, Sabe aquela coisa assim, o que minha mão direita dá, minha esquerda a gente é muito bom, quem conhece a nossa igreja, ela é muito assim, uhum. pessoal ajuda, ajuda, mas, não fala, né, não, né, não é para mim, não põe na mídia, esse tipo de coisa. Então, muito se ajuda, mas o pessoal não quer aquela coisa de: "Ah, agora porque estamos ajudando tem que aparecer. Ah, porque estamos ajudando tem que mostrar para todo mundo", sabe. É uma outra forma de lidar com sentimentos, é outra forma, tanto que, assim, quando é uma coisa triste como aconteceu, o pessoal nem comenta tanto, eles só dizem: "É triste, né", mas sem Uhum. palavras, sabe, não tem como ficar comentando muito, não tem como porque é Sim, difícil, expressar isso em palavras, então uma melhor maneira de expressar isso é ajudando da sua melhor maneira. Outros vão lá, ajudam, outros, por exemplo,
não podem ir lá. Olha como é interessante. Então eles pagam para Isso, alguém ir lá e ajudar. Olha como pô, isso é louvável de muitas pessoas. E de novo, eu mando alguém lá porque eu sinto uma unidade, eu sinto a mesma dor, eu sinto isso. a mesma perda, eu sinto, alguns vão por pena também, tem isso, né, eu sinto pena dessas pessoas, outros sentem amor, então uma mescla de tudo. Mas tem que ter unidade, se não tem unidade, ninguém ajuda. Se eu Isso não, de é alguma forma, não me vincular, eu não ajudo. Isso é bem interessante e como essas situações difíceis, especialmente de sofrimento, levam a uma unidade ou nos lembram da importância da unidade. Uma vez eu assisti uma palestra em que o palestrante ele mostrou inclusive um vídeo de um workshop, uma palestra que ele deu numa empresa, e ele fez a seguinte dinâmica com eles. Ele deu para dois grupos diferentes, cada grupo tinha que montar uma bicicleta de criança. Só Hã. que, detalhe, isso não foi dito, mas um grupo tinha parte das ferramentas, outro grupo tinha outra parte das ferramentas. Se eles não conversassem entre si para pedir a ferramenta emprestada, que está só com o outro grupo e não no Sim, meu, eles não conseguiriam montar as bicicletas. O primeiro impulso é a competição. Vamos montar primeiro, vamos terminar primeiro, vamos mostrar, mas daí não consegue. E chegou um momento em que eles trouxeram para aquela sala crianças carentes e daí disseram: essas crianças vão ganhar essas bicicletas. Aí pronto, a unidade surgiu instantaneamente. Compartilha a ferramenta, eu vou lá ajudar a bicicleta do outro, o outro vem ajudar a montar a bicicleta do meu grupo e as bicicletas foram montadas e doadas então para as crianças que precisavam. Então é interessante como às vezes acontece esse momento que dá aquele clique. Aí, opa, é trabalhar junto, é construir juntos. Vamos lá. Um lugar que eu vejo isso bem presente, ainda falando de unidade, mas ampliando um pouco a palavra, é futebol. Eu sou flamenguista, não sei qual é o time do Flávio, se tem um time, né? gremista, 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 né? gremista. E já tive mais o hábito de ir no estádio assistir jogo. Hoje já não é algo que me interessa muito. Ficar confortável no sofá é melhor hoje. A gente acho que com a idade a gente vai ficando mais confortável, Verdade. né? Mas tem algo muito interessante quando você vai no estádio. Gente, aqui unidade é aquilo. Um começa a cantar e os outros vão junto, e o pessoal fica de pé junto e torce junto. E quando a bola chega perto do gol, essa ideia de ser um time, nós somos um time. Tem pessoas ali que são de diferentes bairros, diferentes cidades, diferentes culturas, mas elas se unem no mesmo time com o objetivo de vencer, obviamente, claro. É uma coisa fantástica isso aí. Mas, gente, nós vamos falar disso no próximo bloco, porque o tempo está passando rápido aqui. Até lá. Muito bem, estamos de volta com o bate-papo na União FM, falando hoje sobre diferentes formas e fórmulas, inclusive de unidade desse sentimento de ser um com o outro, de não divisão. Quando você tem dois, você já dividiu. Ser um é estar com É os verdade. outros. Inclusive, nós tivemos, não sei quem sabe, mas tivemos recentemente a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que envolve a questão do ecumenismo, que também é algo bem interessante, onde diferentes tradições cristãs se unem em oração e cumprem essa vontade que foi dada pelo próprio Jesus, que é sejam um. Isso também é uma questão bem interessante, que as igrejas, E sim, são diferentes e não precisam concordar em tudo, para se unirem em coisas comuns. isso que eu ia, reforçar, né. A gente tem que aprender, e eu vejo que isso é um exemplo para todos nós, que a gente tem que se juntar naquilo que nos é comum. Como igreja, por exemplo, é isso que acontece. Por exemplo, se a gente for falar de Santa Ceia com a Igreja Católica, não vai dar. A Isso, gente entende diferente, não, eles pensam uma coisa, nós pensamos outra e a gente vai ser diferente. Ordenação de mulheres, por exemplo, nós pensamos isso, que pode, outras igrejas pensam que não pode. Então, aí, se entrar nessas picuinhas, a gente vai ver diferença e a gente vai brigar, a gente vai discutir, a gente vai dizer: "Não, eu estou certo, não, você está errado", e aí é aquela coisa toda, isso. que a gente já sabe que a história conta. Tem muito livro de história para a gente ler para aprender isso que a gente está falando aqui. Mas a gente hoje está num processo de o que nos une.
Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um exemplo. Então, na diaconia, nós podemos nos unir. O que significa diaconia? No serviço. Um Isso. exemplo agora, nessa pandemia, aí, quando você vê igrejas católicas e luteranas e de outras iluminações, os mais chegados, claro, de novo, onde tem unidade mais fácil, você abre as portas e todo mundo se ajuda e vamos lá. Eu estava numa comunidade luterana, onde a católica era maior, muito maior, mas a gente se dava tão bem, no sentido assim, ó, quando eu ia fazer uma festa, chamava os luteranos, porque eles eram muito bons em fazer a comida e aquela coisa toda. Então, eles chamavam os luteranos lá, e eles iam lá ajudar a fazer as cuca e tal, e assar a carne, e essa coisa toda. Cara, assim, a gente era muito bom no trabalho, e eles sabiam disso. Aí o que que fazia? Daí quando nós tínhamos as festas, o padre lá dizia: "Vamos lá, porque os luteranos estão precisando da gente agora". E aí eles vinham lá, ajudavam também, e quando não ajudavam, Uhum. compravam, porque a gente precisava deles, porque eles eram o público, né, Sim. dentro de uma cidade pequena. Mas, de novo, o que que é importante? Vamos ajudar eles a construir uma capela, vamos. Aí lá, nossa, os luteranos, cara, tinha capelas lá onde, olha, é meio a meio do que quem mais ajudou a construir as capelas. Por quê? Porque é importante a espiritualidade, é importante as Isso. pessoas terem um lugar de culto, e não é por um ser de um ou um ser do outro, mas o importante é se ajudar naquilo que lhe é comum. Por exemplo, se a gente vai começar a ver, que cada um pensa sobre os santos, pô, cara, daí para que falar isso? Isso une? Não, não une. Então, deixa, Isso. eu não vou mudar, o católico não vai mudar, então, gente, vamos deixar cada um no seu e vamos olhar naquilo que mais, de novo, pode nos aproximar. Uma delas são as atividades nas comunidades. Por exemplo, tem um grupo de jovens aqui em Blumenau, lá no interior, lá no Máximo. O nome já é bonito, né? Tem 2 igrejas, uma católica, uma luterana, uma pertinho da outra, e lá, uma vez o padre faz a juventude e uma Olha vez o só. pastor faz a juventude, porque na juventude ela é ecumênica, tem os 2, tem os luteranos e tem os católicos lá. E aí eles se reúnem lá, eles querem se divertir, eles jogam bola, eles isso e aquilo e tal, e tem a reflexão, uma semana é o padre, uma semana é o pastor. Cara, é 10 e e não é por isso que ele vai casar na luterana, o outro vai Sim, mudar de religião, o outro vai, porque eles moram todos na mesma vila. Cara, eles se conhecem desde pequeno, então para que sim. que vão brigar? Cada um respeita o seu. De novo, de repente o padre vai e olha a riqueza que isso traz, no meu entender é uma riqueza. O padre vai lá e vai dizer: "Olha, nós acreditamos nos santos, por causa disso e disso e disso e disso". Aí os luteranos que estão lá no meio vão dizer: "Olha que legal, fiquei sabendo de umas coisas novas". Aí na outra semana vai o pastor lá e vai dizer: "Olha, nós não acreditamos, mas por causa Uhum. disso e disso e disso". Uhum. São argumentos. Aí eles vão dizer: "E agora?" E nós? Bom, os católicos continuam sendo católicos, mas eles sabem por que que os luteranos pensam Isso. diferente. E os Isso. luteranos continuam luteranos, mas eles sabem por que que o católico pensa diferente. Cara, isso é crescimento, isso meu, para mim, isso é alegria demais, você olhar na diferença do outro e saber quem você é, e aprender a dar respostas na vida dos outros a partir daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivi, Sim. dos meus valores. Olha como isso é importante, né. Eu ia dizer que exatamente isso é enriquecedor. A gente aprende com o diferente. Por que é diferente? Por que crer diferente? A gente vai escutar, a gente vai aprender, vai ter que conviver para aprender por que é assim. Experiências ecumênicas são enriquecedoras. A gente aprender da diversidade religiosa, como os outros creem, que não significa assimilar, não significa agora você misturar. Às vezes o pessoal confunde ecumenismo com, vamos misturar e crer tudo igual. Não, nós temos fundamentos iguais, a Trindade, o amor a Deus, o amor ao próximo, mas na essência, claro, temos doutrinas diferentes. Experiência ecumênica legal que eu tive para compartilhar com vocês, eu fiz meu período prático de habilitação ao ministério, que é um estágio de 1 ano e meio que nós fazemos antes de recebermos a ordenação. Eu fiz aqui na região de Novo Xingu, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, 1.600 habitantes, e lá no lado dessa cidade tinha muitos luteranos em Constantina, que é uma outra cidade.
E ali é bem interessante, os luteranos de Constantina não tinham um templo no centro da cidade. 2 vezes por ano acontecia o culto da igreja luterana, dentro do templo da igreja católica. Era a sede do Uhum. templo, espaço, podia usar o som, todos os recursos para nós fazermos lá o nosso culto, porque eram poucas famílias, não tinha como construir uma igreja ou alugar um espaço, então era dentro da igreja católica. Então são experiências enriquecedoras aqui na cidade de Sapiranga, nós estamos também retomando a questão do ecumenismo e tem sido muito edificante, muito especial. Em interior de Santa Helena, se não me engano, Paraná, Uhum. também é assim que estavam todo mundo, cada um puxando para o seu lado, e daí de repente eles se deram conta: "Cara, vamos construir uma igreja só, Isso, para os 2". E aí eles, fizeram isso, um salão e uma igreja para os 2, daí é só combina, ó, agora aí tem a missa e tem o culto, lá dentro pode cada um se prepara do jeito que quiser para o seu culto, para sua missa, e olha, aí sim, todo mundo ajudou, é de todos, todo mundo cuida, ficou barato para todo mundo, porque a manutenção é isso, menor, porque daí não é cuidar de 2, é cuidar de um. E aí as 2 comunidades ficou muito mais fácil para elas. Olha como é legal isso. Então eu penso que são formas de a gente pensar diferente dentro da caixinha, apesar que às vezes, William, a gente se dá conta, assim, que a cultura é muito mais forte em alguns lugares do que a própria igreja. sim, sim. Eu vou dar um exemplo, eu fui pastor em Novo Hamburgo, aí próximo de você, né, Uhum. lá na Floresta Imperial. E me chamou a atenção que às vezes as pessoas vinham lá e diziam, eles não falavam muitas vezes, mas aí às vezes falavam, "Pastor, nós já batizamos". E eles, com arruda, eles batiza quando a criança entrava na casa, quando vinha do hospital, aí as famílias tinham o costume de, não sei da onde surgiu isso, Ah, de onde tinha isso, eles batizavam a criança com chá, com não com chá, com os galinhos de arruda na porta da casa, e daí a criança entrava. olha só. Aí eu pensava: "Meu, cara", daí eu perguntava: "Como é que vocês batizaram?". "Não, a gente batizou, em nome do Pai, do Filho, e tinha água". Eu falei: "Então tá batizado, e agora o que que eu vou fazer? Agora não preciso mais fazer batismo". "Como assim, pastor?". "Não, mas vocês já batizaram?". "Não, Sim. mas é que a minha mãe, o meu pai, todo mundo fazia isso lá desde não sei quando e tá, tá, tá". Eu fico pensando: "Meu, cara", daí, eu estava, era cultural, e eu não sei, porque da onde veio? Se isso veio de dentro de um seio mais católico ou se veio de um seio luterano, eu não sei, sabe, qual foi Uhum. o meio, mas era fato. Aí quando eu não batizei mais da igreja, daí eles pararam, começaram a falar, daí eles Olha só. começaram a espalhar isso lá, aí em final daí eles falaram: "Não, agora não vamos mais fazer". Aí, acabou por si só, porque daí eles falaram: "Não, agora a gente já tem pastor, então não precisamos mais". O qual eles não sabiam mais qual era o motivo que levou a isso. Era, a gente já falou sobre mito, né, foi criado algo, Um mito. Uhum. e isso foi passado adiante, e daqui a pouco eles não sabiam mais nem porquê, e nem de onde. Talvez, vamos imaginar isso, talvez há 100 anos atrás não tinha nem padre, nem pastor. Quando a criança chegava em casa, muitas vezes ficava Sim, doente no primeiro ano, tinha uma mortalidade infantil enorme. Aí, às vezes, o padre, o pastor não chegava na linha lá, no tempo suficiente, a criança acabava morrendo, então eles batizavam quando chegava em casa. Tem muitas histórias e que poderiam, dar, subsídio para esse tipo de de rito, vamos colocar assim. sim, sim, Mas olha como é interessante, você olha isso e pensa: "Da onde vem?", né. E assim, os ritos também são feitos e formados a partir de cultura, de formas de a gente, hã, ter uma certa unidade. Por exemplo, aqui sim. em Santa Catarina, a gente faz missa e culto crioulo. Aham. Não sei quem aí já participou, enfim, né, daí, mas, gente, é lindo, né, Nós para nós mim que fazemos aqui também. o que é aquilo? É uma linguagem toda onde Deus tem, você é o patrão velho, né, Isso. aí Jesus ele tem outra, É o né, divino tropeiro, é o divino tropeiro, o o Espírito Espírito Santo é o Santo. vento.
o vento, né? Então, então é Aham. interessante, sabe? É cultural também. Você tem uma linguagem específica, tu tem um jeito, mas isso dá unidade, porque daí as pessoas se Sim, identificam, porque dá identidade. Identidade é unidade para sim. as pessoas. E isso a gente também tem que se dar conta de que a importância disso para para tudo, seja na igreja, seja no trabalho. Às vezes o pessoal quer unidade no trabalho, mas eles não têm nada em comum. Como é que vai ter unidade? Um é contabilidade, o outro é administrativo, o outro, mas se você tem que introduzir uma ideia muito maior. E interessante que quem cria essa unidade é a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Ah, mas o que é Pentecostes? Talvez alguém se pergunta, né? Imagina o seguinte: o Brasil é campeão da Copa do Mundo 5 vezes, né? Então o Brasil Hum, é pentacampeão. é, é Agora verdade. faz o seguinte: 50 dias depois da Páscoa, se o Brasil é 5 vezes, é penta. Então, 50 dias após a Páscoa, Pentecostes, é a descida do Espírito Santo. E é interessante, se a gente for ler ali Atos 2, ali tem várias culturas e línguas. E é interessante que o Espírito Santo não atropela essas culturas e línguas, mas cada um entendeu na sua língua e na sua cultura. Aquele milagre de línguas, ali, conforme o texto, é um milagre de ouvir, de entender a mensagem que foi dada naquele momento. Então, o Espírito Santo, essa unidade, ela não atropela as diferenças, não atropela as línguas, as culturas, os jeitos diferentes, as maneiras diferentes de viver tanto a vida quanto a fé. E esse culto crioulo, celebrado geralmente em setembro, ele representa muito isso, porque é de fato a linguagem do evangelho, a linguagem cristã, dentro do contexto gaúcho, do jeito gaúcho. Naquele dia a gente faz o culto crioulo aqui, eu vou lá também de bombacha, a igreja é toda enfeitada, as mulheres vão de prenda, a linguagem muda completamente, mas o evangelho está presente, a unidade continua presente. Podemos ser Os- muito diferentes, podemos falar línguas, inclusive, diferentes, ter culturas bem completamente diferentes. O evangelho não atropela essas culturas. Isso é interessante dizer. O evangelho não é uma cultura que se apropria, que atropela e que unifica. Unidade não é uniformidade. O uniforme na escola lá é todo mundo É, igual. é Não, verdade. unidade não é uniformidade. É essa diferença toda unida, onde todos se sentem um, mesmo sendo tão diferentes. E essa diferença que é a riqueza, porque de repente os dons também ali são diversos. Alguém vai saber costurar, alguém vai saber fazer uma boa comida, outro sabe cantar, outro sabe pregar, outro sabe fazer uma limpeza, alguém tem o dom de escutar, e quem está passando em sofrimento. Então, isso que é o importante, que essa unidade não é agora uniforme, que vai ser todo mundo sempre igual. Claro, dentro das culturas existe uma uniformidade, isso obviamente. Mas não é que agora todas as culturas têm que ser atropeladas porque o evangelho se tornou, ou a palavra de Jesus se tornou uma cultura. A grande capacidade, a grande maravilha da unidade é exatamente que essa mensagem se adapta a cada cultura. Isso é interessante, se a gente for olhar, por exemplo, pesquisa aí no Google, na sua casa, pinturas de Jesus. Se você for olhar pinturas de Jesus na China, eles vão retratar Jesus como um chinês, com as características do semblante do chinês. Na Europa, o clássico, pele branca, olhos azuis. Se você for pesquisar pinturas de Jesus na África, Jesus negro. Isso é muito interessante. Qual deles está certo? Todos eles estão Todos. certo, porque é a maneira como se criou essa unidade. Creem no mesmo Jesus a partir da sua própria identidade cultural. Isso a gente. Isso é o legal, de a gente olhar as coisas e se perceber também dentro desse processo. Quando a gente se percebe, a gente entende o nosso histórico, a gente, por exemplo, fui visitar um Isso. senhor, daí toda a família dizendo: "Ah, pastor, cuidado com ele, porque ele é muito estúpido, ele é muito isso, muito grosso, muito tal, né, vai lá, mas olha, desculpa ele desde já". Pensei: "Nossa, mas fizeram, assim, um retrato falado, assim, muito estranho". Tá, fui lá. Cheguei lá: "Oi, tudo bem?", bem recebido, e tal. Daí quando eu falei: "Daí, como é que o senhor tá?". "Não estou bem". Assim, ele era bem, como é que diz o outro, assim,
corte rápido, né? Seco. Corte seco, assim, né? Então, daí ele tinha um problema de audição. Eu falei, nossa, o senhor, com esse problema de audição, procurou muitos médicos, né, sobre isso? Ele falou assim, procurei, mas nenhum me ajudou. Eu falei assim, mas é, teve como fazer algo? Fizeram errado, esses médicos não prestam. E daí ele começou a falar, mas assim, só falava mal, literalmente. E aí eu pensei, uau, que coisa, né? Que situação difícil. Ele falou que daí Sim. fizeram uma cirurgia errada enfim, tá. Aí, conversa vai, conversa vem, daí comecei a perguntar coisas melhores para ver se tirava um sorriso dele, desse senhor, acabei conseguindo alguma coisa, mas, realmente, ele era bem ríspido nas suas respostas, mas conversando com ele, ele nasceu na Alemanha, bem durante a Segunda Guerra Mundial. O Bah. pai dele foi morto quando ele tinha 2 anos, e a mãe dele quando ele tinha 6. E a mãe dele foi violentada e morta na frente dele. Ah. Então ele teve toda uma história de tristeza, daí ele foi abandonado, porque ele não tinha família. Aí uma casa-lar pegou ele e cuidou dele, deu educação para ele. E aí depois ele teve que trabalhar a partir dos 15, 16 anos, ele já tinha que sair daquele lar, porque já tinha outras crianças chegando, porque era num pós-guerra, era muita coisa, e daí ele tinha que se virar sozinho, já quando podia, assim, ó, vai, te vira, que vai Uhum. dar certo. E daí ele começou a se virar, então ele tinha muitas mágoas, muitas dores, e essa história de vida dele fez com que Sim. ele fosse muito direto, porque ele não precisava mais, e outra, pela idade dele, ele não precisava mais ele não tinha mais tempo para ficar enrolando, vamos colocar dessa forma. Então ele era direto, gostei, gostei, não gostei, não gostei, e acabou. E a gente tem uma tendência de interpretar isso como, meu, é estupidez. Não é, é um jeito de ser. É que aí vem uma questão cultural de novo. Nós Isso. brasileiros, se alguém critica alguma coisa em nós, por exemplo, alguém olha para nós e fala: "Ó, tu tá com uma pinta na testa". Meu Deus, ele tá falando mal de mim, ou ai, que a gente leva para um lado tão pessoal, e na verdade o cara só quer te ajudar. Fala assim: "Pô, cara, tem uma pinta na testa, cara, e é verdade que tu tem uma pinta na testa". Aham. Uhum. E alguns podem dizer: "Ó, não gosto da tua pinta na testa". Meu, como é que ele me diz isso? Ele não gosta de mim. Não é que ele não gosta de você, é que ele não gosta da pinta que tá na tua testa, entende? Não é uma agressão, não é, cara, Sim. é dizer o que eu estou pensando sobre. Agora, se ele olhar para você como um todo e disser: "Cara, tu é legal", acredita nele, porque esse é o cara que não mente também. Já ele é corte certo, né, mas se ele está falando uma coisa, acredita, porque se ele der um elogio para você, não é um elogio falso, é um elogio Uhum. verdadeiro. Está falando: "Ó, você é bom em tal coisa", e é porque você é bom. Não é alguém que mente, porque é aquela pessoa assim. Agradar. Ah, é só para agradar, né. O cara é feio que é um cão, daí tu diz: "Mas como tu tá lindo hoje". Pô, cara, o cara Sim. também tem espelho, ele sabe que tá mentindo, né, porque a Sim. gente tem noção de nós mesmos. Eu tô um pouquinho acima do peso, se alguém olhar para mim, assim, vai falar assim: "Pô, pastor, tu engordou". Cara, é um fato, entendeu? É um Sim. fato, não é uma mentira. Então como é que eu vou criticar uma pessoa dessa? Ah, eu vou dar um exemplo, né, são exemplos, assim, do dia a dia da gente. Mas, de novo, a gente tem que ter, a nossa cultura, às vezes, e o que nos dá uma certa unidade, ela tem também as suas fragilidades. Eu vejo que uma Isso. fragilidade nossa é isso. Nós temos um ego muito frágil como brasileiros. A Aham. gente a gente não aguenta crítica. O brasileiro não aguenta crítica. Enquanto que outras culturas, cara, meu, se o cara é criticado é porque ele está fazendo alguma coisa. Sim. É aquela história, assim, de que a árvore se está dando fruto é porque é aí que ele leva a pedrada. Para eles é muito mais claro isso. Para nós, se alguém: "Ai, meu Deus, já estão levando", aí deixa a gente não fazendo nada, a gente se omite, a gente fica quieto, Uhum. então a nossa unidade, nesse sentido, ela é negativa, William.
Nós Sim, temos sim. uma Uhum. unidade muito negativa. Mas isso a gente vai trabalhar no nosso próximo bloco, essa unidade negativa, daqui a pouquinho, no nosso terceiro bloco, pessoal. Voltando no nosso terceiro e último bloco já, William, O né? tempo passa. O tempo passa muito rápido. E no final do segundo bloco, eu estava falando aqui, comentando, William, você sabe disso, que assim, a gente tem N problemas dentro da cultura. E algumas unidades são ruins, algumas coisas que nos unem são negativas. A gente também tem que fazer uma transformação, transformar essas coisas negativas que vêm da nossa cultura em algo positivo, algo melhor. Justamente, eh, aquela questão assim, nós não aceitamos muitas críticas. A gente se alguém critica, eu, pelo menos quando eu era mais jovem, meu Deus, se alguém no meu trabalho me criticava, eu voltava para casa e chorava copiosamente. Fui criticado. Uhum. Meu Deus. Aí já pensava que ia ser mandado embora. Aí já pensava, cara, Sim. criava todo um estresse, uma expectativa que em verdade não tinha nem pé nem cabeça. Hoje, olhando para trás, isso, meu Deus, aquilo, o cara só fez uma crítica. Hoje eu olharia, que bom que ele falou aquilo, cara. Só que a gente não aceita essas críticas na vida da gente. E a gente daí se desestrutura diante de uma crítica qualquer. Mas aí vem aquilo que uma vez eu já falei aqui no programa, por exemplo, no Brasil a gente não tem prêmio Nobel da Paz. Não. E para você ser prêmio Nobel, você tem que ser votado. As pessoas têm que votar em você. E no Brasil nós não temos prêmio Nobel, porque quando eles colocam o nome lá para ser votado, primeiro que ninguém divulga, né. Eu nunca Uhum. vi uma divulgação de alguém dizendo: "Ó, tem um brasileiro, gente, lá, ó, para prêmio Nobel, vote no site lá, vai Hum. lá, vota no cara", sabe. Eu vejo que isso é uma pobreza nossa dentro, agora eu fazendo uma autocrítica para nossa cultura, nós somos muito Uhum. pobres nessa situação, no Uhum. sentido, assim, pobreza de espiritual, até no sentido de dizer: "Olha gente, quando o outro está indo bem, a Sim. gente tem que motivar ele a ir bem". Se nós tivermos um cara que é muito bom em química e que ele se destaca, cara, eu quero que ele seja o nosso prêmio Nobel, eu quero que ele seja um Sim. brasileiro, reconhecido mundialmente, cara, olha que alegria isso, que felicidade, para mim seria um orgulho. Mas Uhum. daí Uhum. quanta gente que primeiro boicotam o cara, já nem colocam ele nas mídias, ninguém fala que o cara é um cara importante. Aí tu vê nesse nosso país não tem uma pessoa que se destaca, a impressão que, e os que se destacam vão pra política. Tá? Sim. Quando deveriam se destacar e fazer trabalho voluntário, coisa assim, sempre. Madre Teresa de Calcutá não precisou ser presidente do país, lá onde ela estava, sabe, o carinha lá do Nordeste, lá o baixinho, como é que é o nome do santo lá, nordestino lá que eu agora Padre Cícero? Padre Cícero. Cara, ele não precisou ser prefeito de cidade nenhuma, ele não precisou ser governador, ele não precisou ser nada. O cara fez muita coisa por aquele povo, sabe. Então, é é é interessante, esses deveriam ser os nossos prêmios nobres, sabe. Ah, a Arns lá de Curitiba lá, que fez toda essa coisa de cuidar das crianças, Sim. né, dentro da igreja católica, foi o maior movimento, pra acabar com a miserabilidade das pessoas, com a fome das pessoas, eh, sabe, com para as crianças tivessem saúde, merece até hoje, postumamente, merece Sim. ser nosso prêmio Nobel da paz pelo cuidado que teve com todas as, a gente nem, acho que ninguém nem ventilou colocar o nome dela, sabe, são Sim. coisas, porque, imagina uma brasileira, cara, capaz que eu ia votar nela, imagina. Gente, a gente tem que votar naquilo que é bom, a gente tem que dizer: "Ó, tá bom", e temos que apoiar Com e certeza. criar coisas, que melhorem a nossa autoestima. Eu tenho que olhar para o outro e dizer: "Eu quero ser que nem aquele cara", e nós estamos precisando disso, William. Exatamente, No exatamente. É interessante na questão da unidade cultural, a gente muitas vezes
tem uma tendência de se unir mais em coisas negativas, inclusive de se unir para coisas boas. Por exemplo, além da questão da crítica que tu colocaste, existe muito também a inveja. Quando o outro É, consegue, eu não consegui, aí eu fico com inveja, alimento essa inveja porque eu também queria ter aquele reconhecimento, também queria receber um prêmio, também queria ser contemplado, e isso faz um mal tremendo, gente. Isso acaba com a unidade, não só a unidade agora enquanto união das pessoas, mas isso acaba com sua unidade pessoal. Você se acaba com esse tipo de pensamento. Então, nós precisamos começar a focar como humanidade, também nas nossas diferentes culturas, naquilo que nos une, naquilo que nos torna irmãos, irmãs iguais. Esse que é o foco, essa que é a intenção da unidade. Por exemplo, somos de fato todos seres humanos, então isso já é um motivo para a unidade. Você tem um coração batendo, você tem sangue circulando, você tem uma cabeça pensando como a outra pessoa que pode ser tão diferente de você, mas também é ser humano. Então, essa já é uma das questões. Agora, claro, também se unir nas melhores coisas, o amor, a solidariedade, o respeito que é sempre importante, se unir em torno do respeito, respeitar o espaço do outro, a maneira do outro. Mas, de fato, nós temos muitas vezes a tendência de, além de não entender a autocrítica, ou não ter a autocrítica, ou não aceitar a crítica do outro, às vezes a gente ainda não escuta a crítica, se dá mal e tem inveja de quem consegue alguma coisa. é bem isso. Isso é triste, se a gente Isso é triste, é trágico. olhar para o nosso jeito de ser, a nossa cultura, ela, nesse sentido, ali ela é péssima. E quando dentro de uma empresa, se a pessoa está indo bem, eu quero o lugar dela, eu não penso em somar com ela, para ela ir bem e eu ir atrás dela e ir junto com ela. Aí eu penso assim, não, eu quero tirar o lugar dela. Puxar o tapete. Eu vou dar um exemplo, um cara que se deu muito bem. Uma pessoa muito conhecida minha, foi para uma faculdade, se deu muito bem com o professor na área de engenharia. Aí ele sempre foi lá e disse: "Professor, o que que eu posso te ajudar?". E assim foi, lá na Unicamp, lá em São Paulo. Olha Aí só. esse professor fala assim: "Pô, cara, tu é gente boa, hein, tudo você se coloca junto". Olha o que acontece, daí aquele professor foi chamado para trabalhar lá numa empresa enorme, tipo Companhia Siderúrgica Nacional. Uhum. Aí o cara foi para lá. O que que ele fez? Ele levou esse meu conhecido junto com ele. Falou assim: "Ah, tu vem comigo". Daí lá, um ajudava o outro, um ajudava o outro. Um ia para cima e o outro ia junto. Um ajudava o outro, um ajudava o outro. Sabe aquela coisa de 2 é importante. Aham. Aí ele chegou nos cargos máximos lá. Daí ele foi convidado para ir para outra empresa, também enorme, também, assim, multinacional. Aí ele falou: "Eu vou para lá, mas o fulano tem que ir comigo também", aquele meu amigo. E daí aquele meu amigo, cara, meu, onde o outro ia, né, ele ia subindo junto, sabe. Até que chegou num ponto que o cara falou assim: "Ó, agora eu já subi, onde eu Sim. posso, e aqui tu vai ter que fazer agora a tua vida", sabe. E aí Aham. ele já estava tão lá em cima, vamos pensar assim, que daí foi fácil ele fazer a carreira dele, porque ele já estava lá no Aham. alto. Aham. Então, por que que essa parceria deu certo? Vamos colocar assim, porque uma que cada um sabia o seu, né, e assim, e um ajudava o outro, tenho certeza que nunca um falou mal do outro, tenho certeza de que nunca um reclamou do outro, porque daí: Uhum. "Olha, aquele cara é bom". "Ah, legal, olha só, pô, ele nunca falou mal daquele cara, olha, o cara é bom mesmo". Aí Aham. sobe, e daí o outro fala assim: "Ó, então já que eu subi, vão trazer o outro junto comigo de novo". Sim. Então o bom é para todo mundo, entende. Agora se o cara desde o início falava assim: "Não, eu não quero ficar atrás do meu professor, eu quero tomar o lugar do meu professor", eles não iam sair da sala de aula, entende. Eles Uhum. não teriam ido para as multinacionais, eles não teriam chegado nos maiores cargos, porque eles chegaram juntos, só que um tinha que ser na frente do outro, entende, ali, né, Sim. nessa parceria que eu estou contando. E não pode ter inveja, não pode ter essa coisa de um querer o couro do outro, porque senão os 2 teriam perdido. E assim os 2 ganharam. Veja como é Sim.
As ligações nossas deveriam ser também nessa qualidade, nesse Isso. respeito, nesse tipo de pensamento. Olha, eu vou apostar no outro, porque se o outro se der bem, eu vou me dar bem junto com ele. Essa é a parceria, a melhor parceria, o melhor jeito de a gente entender esses processos todos. E, graças a Deus, eu vejo algumas mudanças em algumas nas gerações mais jovens. Penso que eles vão ter isso mais Sim, claro. Afinal, eles já têm palestras sobre essas relações já muito mais cedo do que nós. sim. Mas se eles aprendem ou não, já é outra situação. E a questão aí, eu quero destacar essa palavra que falaste, parceria. Essa palavra é muito importante quando a gente fala de unidade. E nesse sentido do que tu falaste, eu acredito que tem a ver também com humildade. Porque quando Assim, você está orgulhoso, está vaidoso nesse sentido profissional e quer tirar o tapete do outro, ou você tem que crescer fazendo escadinha de pessoas, bah, gente, aí você aprende pouco. Agora, quando você tem a oportunidade de caminhar junto, fazer uma parceria, ter essa questão da humildade, que aqui significa não se fazer de coitadinho, não é humildade se fazer de coitadinho, não, é a disposição de aprender. Eu não sei tudo, não tenho todos os conhecimentos, tem alguém aí do meu lado que tem, e vou caminhar, vamos fazer uma parceria porque eu quero aprender mais e tem algumas coisas assim que eu também posso ensinar. Isso tem a ver completamente com unidade. Como já falaste antes ali da juventude, por exemplo, né, que o padre atende, que o pastor atende, e todo mundo pode aprender. Quando a gente acha que a gente não tem mais nada para aprender, quando a gente acha que a gente não precisa mais escutar ninguém, que a gente pode passar por cima de todo mundo e tô nem aí, aí, gente, o perigo é de fato iminente, assim, e a queda pode ser ainda maior. Quanto mais alto, maior a queda. e olha, quando a gente fala em aprender, tem o A na frente, né, um apóstrofo na frente, né. Isso. Aí o que que é? Prender, né. Aprender, tu prende algo. E o Uhum. contrário de prender é soltar. Então um aprender, olha como é interessante, um aprender ele tem as 2 coisas. Você prende e solta, porque o conhecimento não Olha pode só. ficar só com a gente, sabe. O Uhum, conhecimento uhum. significa que a gente tem que prender o conhecimento para nós, adquirir ele, prender ele na gente, mas ao mesmo tempo prender, quer dizer, não prender. Colocar Sim. ele diante das pessoas, repassar de novo aquilo que a gente conhece, quer dizer, não ficar só com a gente, mas é um processo mútuo, porque se for simplesmente um prender, Uhum. pô, daí não teria Sim. educação, aí era só cada um por si e Deus para todos, nessa Sim. linha de pensamento. E não é isso que a gente espera, não é isso que a gente, gostaria, não é isso que o Deus que a gente prega e vive, não é isso que ele Isso. gostaria também de cada um de nós, em verdade. Então, é importante a gente ver que essa unidade ela se dá próximo, longe, por exemplo, eu e você lá em Sapiranga, eu aqui em Novo Hamburgo, e vocês aí que estão tem gente aí, talvez assim no sul, no norte de Florianópolis, Itapema, né, o Celso Ramos até, Joinville, ali, Jaraguá, enfim, Uhum. Barra Sim. Velha. Nossa, o campo aqui é grande, muitas cidades. Onde você estiver, nós aqui nesse momento nós somos uma unidade. Sim. Embora, veja bem, União. nós 2 estamos nos comunicando e nós somos os que comunicam, e você que está nos ouvindo, você é o que recebe, é o receptivo nessa história, né. Mas veja bem, é uma parceria de aprendizado, porque a gente tem retorno, a gente tem o ouvir depois, a gente tem pessoas que ligam para mim dizendo: "Olha, foi bom. Ah, esse aí não foi tanto, sei lá. Ah, gostei desse bate-papo de vocês. Nossa, olha que Aham. tema legal". Então, é interessante, porque a gente também tem esses feedbacks das pessoas, e isso demonstra que, assim, há sim uma simbiose ou Uma uma sintonia. uma sintonia, né, sintonia na 96,5, onde você está aí junto com a gente ouvindo isso, e é interessante, porque a gente precisa também, aprender, né, na nossa vida com os outros, com suas histórias, com sua cultura, com suas orações, seu jeito de expressar a fé.
é interessantíssimo e muito bom para a nossa vida. Mas, eh, a gente tem mais um pouquinho de tempo aí para falar com vocês, mas já indo para os nossos encerramentos, dizendo assim: "Olha, busque a sua unidade, você tem a sua unidade na sua casa, dentro das 4 paredes da sua casa, com a sua família menor, tem aquela unidade da família maior, tem a unidade com seus colegas de trabalho, onde precisa haver essa sintonia também. A alegria que você, tem no trabalho também reflete em casa. Então, Sim. é importante essa troca de experiências e de aprendizado, em todos os âmbitos da vida, mas unidade é ninguém consegue mudar o mundo sozinho. A gente precisa estar ligado a alguém ou a algo. E o melhor para mim, que me dá uma certa segurança, é estar ligado a Deus. Então, isso me faz ligar às pessoas. Olha como é interessante, né? Então, assim que a Sim. gente vive e sobrevive. Mas que a unidade seja sempre constante na nossa vida. Muito bem, eu quero terminar falando das formigas. Se você olhar um carreiro de formigas, você vê quanta unidade tem ali e o quanto que elas fazem, cada uma fazendo a sua parte, mas num grande trabalho em equipe, guardando mantimentos para o inverno, carregando folhas que são às vezes maiores do que elas. Então podemos olhar também para a natureza e aprender tantos símbolos importantes de unidade, e também da importância de ser comunidade. Mas isso daí é um tema para outro programa, para outro momento. Um abraço, pessoal.